Boa noite, amigos. Hoje eu vou abordar um assunto. Talvez eu crie uma polêmica com vocês. Ou é uma coisa paradoxal. Hoje, 25 de dezembro de 2019, estamos comemorando o nascimento do rei. Não é? Segundo as escrituras, Deus conosco, o Emanuel. Muitas pessoas não entendem muito isso, porque vivemos num mundo saturado de luxo, do ouro, da prata, do eu tenho, você não tem, do carro de luxo, de uma Ferrari, de um Fusca, fica culpando o pai e a mãe porque nasceu pobre, fica culpando problemas da vida que nunca dá certo. Eu luto e nunca dá certo. Eu perco o emprego, perco isso, não dá certo aquilo. Dou azar no amor, dou azar no emprego, dou azar nisso. Ninguém é azarado. Ninguém é azarado. Você fazendo, mesmo com as derrotas, você acreditando naquilo, você consegue fazer. Sabe por quê? O Rei dos Reis, Jesus Cristo, filho de Maria e José, o varão, nasceu numa manjedoura. Pararam para pensar nisso? Manjedoura. Ele não nasceu em berço esplêndido. Cristo não nasceu num berço de ouro. Rei, né? Cristo não nasceu num berço de madeira qualquer, ou adornado de prata, disso, daquilo. Não. Ele nasceu ouvindo mugido de animais, de vaca, de jegue, uma manjedoura com cheiro de feno, com cheiro de urina de animais, de cavalo, de vaca, sim, e cocô também de vaca, cocô do jeguinho deles que eles levaram, num local bem humilde e úmido, que era uma espécie de uma gruta, bem úmido. Já pensou aqui na noite toda ali exalando aquele cheiro do feno misturado com cocô, de isso, daquilo, né? Mesmo embrulhado em panos, tinha palha ali também. Deve ter dormido na palha, provavelmente. Ele nasceu num ambiente humilde. E muitos reclamam que nasceram em berço de ouro, que suas vidas só dá azar. Ficam exigindo dos pais uma coisa talvez que eles não tenham. Olha, eu não sou padre e pastor não, hein? Eu só estou pensando. Eu gostaria que vocês parassem para pensar, pegassem as escrituras, né, a Bíblia, e verificassem no Novo Testamento. No que eu estou reportando agora para vocês, na minha opinião. Respeito a opinião de todo mundo. Gostaria que vocês lessem e também colocassem suas opiniões. Que a minha é essa. Você ia encontrar na realidade, naquela época, a cidade cheia de Belém, época de, como é que se diz?
de contagem do povo. Muita gente de fora ali para se inscrever, por causa do rei Herodes que pediu para fazer o recenseamento. E lá estava Maria e José. Tentaram sim se abrigar em casas, mas todas as portas foram batidas. Encontraram uma, mas não em casa de família. Encontraram abrigo numa gruta que servia de manjedoura para os animais. Os companheiros dele na noite foram os bezerrinhos, uma vaca, um boi, um jegue talvez, ou um cavalo. E aquele cheiro forte de urina e cocô, dó escatol. A vida que na realidade Deus nos preparou para cada um de nós, desculpe se eu já falei algum pleonasmo, é a vida que nós merecemos, é a vida traçada por Ele. Nós é que tentamos então depois mudar, procurar através de atos lícitos e não ilícitos. A gente consegue através da nossa luta, do nosso trabalho, mantendo a nossa dignidade, e não tentando enganar os outros, tentando subir para alcançar uma riqueza que poderá amanhã ou depois não ter mais. Aí você vai me dizer o seguinte: mas eles receberam a visita de 3 reis magos. Muito bem, o Oriente, ou seja, na antiga região arábica, a sede de se ter um Deus, a sede de se ter algo divino, como toda a humanidade tem sede de ter um Deus, algo superior. Nós aqui no Brasil nós tivemos isso sim, está na história do Brasil. Quando vocês estudaram no primário, viram quando Caramuru, o Diogo Álvares Corrêa, dá um tiro e eles gritam: Caramuru, Caramuru, Deus do fogo, Deus do trovão. Nos filmes de cowboy tem o Manitou. Nos filmes dos antigos vikings tinha Odin. E assim por diante, Siddhartha Buda, que o pessoal adorava, e várias outras seitas, religiões que foram criadas, o próprio Maomé, que acreditou em um só Deus. E depois o tio dele arranjou cópias das escrituras, a escritura nossa que nós utilizamos, as escritas de Isaías, e procurou então a seguir, achando correto, porque todos na época adoravam vários deuses. Por exemplo, se você for adentrar na história, você vê no próprio Egito, no Alto e Baixo Egito, vários deuses, até os próprios faraós se proclamavam deuses. Na Índia não se fala. Qualquer coisa é um deus, é uma divindade. Mas lembre-se que na Gênesis tem um pedacinho que está lá escrito: a imagem e a semelhança, o homem. E nós fomos feitos do barro. Mas também não está escrito que nós somos pretos, amarelos, cor-de-rosa, raça nenhuma. É uma raça só. Por muitos e muitos tempos, se houve briga de caucasianos, negritude, mongóis, etc, etc, etc. Hoje a ciência nos prova que nós viemos de uma só raça. Mas voltando a Cristo, da humildade, onde hoje é muito difícil encontrar, ser humilde, ser fraterno, não é?
Os reis magos, então, foram presentear o rei dos judeus. Sim, eles levaram coisas valiosas para a época. Levaram ouro, levaram a prata e incenso, a mirra, que é extraído de uma árvore, que só tem lá na região arábica. O incenso é uma resina que se tira de uma árvore e é valiosa. Tanto é valiosa como nós temos exemplo aqui no Brasil. De novo, o Brasil, é engraçado isso, né? Antes dele ditamente descoberto de Araque, eles já sabiam que tinham terra aqui. Eles procuravam locais para se plantar as especiarias. Cravo, hortelã, pimenta, pimenta do reino, pimenta... Meu irmão, é um monte de tipo de pimenta. Viajando você vai descobrir. No México e na Índia. O que tem de condimento para a cozinha não está no gibi. Você vai encontrar coisas maravilhosas, saborosas, para poder dar gosto à sua comida. É diferente da comida do Átila, o Uno, que ele, montado em seu cavalo, ele cortava a carne, colocava no lombo do cavalo e adivinhe o que é que adivinha o que é que adoçava ou dava gosto à comida dele? Sua própria urina, ácido úrico e outras substâncias dele mesmo. Para você ver como é que o homem vivia antigamente e como é que o homem vive atualmente. O homem hoje tem bons vinhos, uma boa cerveja, um refrigerante, um suco, guaraná, tem isso, tem aquilo. Não é verdade? Antigamente eles descobriram e colocavam para vender também. A primeira bebida que consta lá escrito é o vinho. Tanto que Noé embriagou-se após o dilúvio, né? Que a ciência tem prova que houve um dilúvio. O próprio Jacques Cousteau, oceanógrafo, verificou vários locais tendenciosos que comprovaram a existência do dilúvio, com as camadas, etc. Nós verificamos aqui no centro do Brasil as famosas chapadas, as estruturas estratificadas de camadas de argila, né? De calcário, de folheiros. Tudo aquilo foi coberto com água há milhões e milhões e milhões de anos. E nós vivemos... O homem sempre se queixou de sua sorte. Ele nunca parou para pensar e lutar para adquirir quase nada. Ele quis sempre estender a mão e que alguém colocasse na sua mão fácil. Assim também eu quero. Quem é que não quer uma coisa fácil? Eu aprovo pra caramba o modo de vida, os modos vivendos do pessoal, do povo americano do norte, quando os seus filhos com 18 anos de idade saem para trabalhar, saem para lutar pela vida, né? Diferente daqui do Brasil, onde muitas casas hoje você vê filhos e filhas com 40, 50 anos de idade morando com os pais. Alguns por necessidade mesmo, por falta de emprego, que perderam tudo, não tem onde morar. Mas outros que têm trabalho
Mas mesmo assim moram na casa dos seus pais, sabe por quê? Porque vez ou outra dá aquele pulinho lá fora, faz uma picaretagem e retorna. Esse mudismo vem do acolhimento familiar. Esquecem que nas escrituras está lá escrito, não vou dizer, vocês têm que ler as escrituras para saber. Quando o homem vai ter com a mulher, esposam. Quando o homem deixa a casa de seus pais, não é verdade? Vocês têm que ler, cara. Não é só pegar tudo de graça, não. Muitos frequentam muitos lugares por aí e ficam ouvindo daqui, ouvindo daqui, e isso acirra a preguiça de ler. A maioria dos brasileiros tem uma coisa tremenda de não querer saber, não querer ler, não querer pegar um livro, muito grosso, livro grande, tem muita página. Acostumado a ler manchete de jornais em banca de revistas, Flamengo ganhou, não é? O Flamengo perdeu. Acostumado a ver mulher nua na capa das revistas, em jornais, para depois comentar. É isso que o brasileiro gosta. Não atenua o hábito de ler, de se inteirar, e aplaudem qualquer coisa. Basta ter alguém ter um poder de persuasão para levar uma mensagem errônea. Eu vou parar por aqui porque eu me estendo demais quando estou falando, fico dando um monte de exemplos, mas veja essa de Cristo, que nasceu na manjedoura, com aquele cheirinho. Você abençoado é Deus, entendeu? Abençoado seja o Senhor, nosso Deus. É por isso que o muçulmano, nas suas pequenas orações por dia, louvam muito a Deus. Allah o Arkabar, Allah o Armor, Allah Al-Kazar. Eles louvam Deus o dia todo. O judeu radical também louvam a Deus o dia todo. Baruch atah Adonai Elohim. Por que nós não podemos também louvar a Deus o dia todo e agradecer a Ele pela nossa vida, mesmo ruim? Ruim para os nossos companheiros, ruim para os nossos vizinhos. Olha só como fulano está. Olha só como fulano está vivendo agora. Olha o chinelo, não tem nem calçado. Olha a roupa rasgada. Agora eu lhe pergunto, observem Cristo quando nasceu. Observe a vida humilde que ele teve com José e Maria. Ele não nasceu em palácio, ele não viveu em palácio. Ele viveu consertando cadeira com seu pai. Marceneiro, carpinteiro, desculpa. E depois saiu pregando a mensagem do seu pai, o divino Deus, o Criador de todas as coisas. Espelhem-se nisso. Olhe para dentro de si mesmo que você vai se encontrar. Não é você abandonar as riquezas da terra, não. Embora que Salomão, nascido da mulher de Urias, que Davi mandou para a guerra para enganar o próprio amigo, fez um filho na mulher de Urias e nasceu Salomão. Leiam as escrituras, cara. O último aviso. Mantenha em sua casa um vade-mecum para vocês entenderem das leis brasileiras, antes de sair por aí metendo a língua. Se não tiver conhecimento, procure alguém que vai lhe ensinar a doutrina das leis. Se não tiver conhecimento, pega a sua Bíblia e procure alguém que tenha conhecimento. Eu não entendi isso aqui, mas lembre-se de uma coisa. Lutero, em 1532, antes da Segunda Reforma, ele adotou o livre-arbítrio de interpretação bíblica, para que você não fosse nas águas dos outros. Certo?
E olhe para si, olhe para sua família. Para de dar dinheiro para os outros. O seu dinheiro do seu suor que você trabalha é seu. Você vai a pé e aquele cara que falou para dar o tal do dízimo volta, sabe de quê? BMW. E você de bicicletinha. Tá bom, velho? Vê se aprende. Tchau.